Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 para a nossa meditação. A Bíblia diz: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Feche seus olhos um pouco, vamos orar. Deus, nessa noite, fala conosco. Ministra a Tua palavra no nosso coração, de forma que saímos daqui consolados, exortados, edificados em Tua palavra. Assim nós te pedimos, Pai, sê conosco. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bem, você acabou de fazer uma leitura comigo na Bíblia, no livro de João, e eu queria falar esta noite, usando esse texto, sobre a espera de um milagre. O tempo de espera de um milagre. Você acabou de ver o começo da narrativa de um homem que tinha bastante tempo de enfermo, exatamente 38 anos de uma enfermidade que ele sofria, que ele passava por ela um tempo muito grande, você há de convir comigo. Então, essa história fala da misericórdia de Deus, da cura de um paralítico, em um tanque, à beira de um tanque chamado Betesda. Eu quero dizer para você que a palavra Betesda tem um significado muito especial, que significa casa de misericórdia. E ao entender o nome do tanque, você há de compreender que o paralítico estava no lugar certo para receber a sua bênção. O paralítico estava no endereço correto para ter a sua cura conseguida, ter a sua vida mudada, ter as respostas das suas orações atendidas por Deus. Aquele lugar era um lugar especial, era o lugar onde de fato ele seria atendido. Então perceba que Jesus, chegando a esse lugar, próximo à porta das ovelhas, encontrou esse homem numa condição estarrecedora. E a Bíblia nos mostra que Jesus sabia o tempo de espera daquele homem. Jesus sabia da dificuldade dele, Jesus sabia também, talvez moralmente falando, como estava aquele homem, como estava a dor dele por dentro, o que essa grande espera fez na vida daquele homem. Perceba, se você puder fazer um retrato mental, fechar os olhos e conceber isso, você vai perceber que no tanque de Betesda havia 5 alpendres, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitas pessoas, a Bíblia diz uma grande multidão, se acotovelava ali, buscava a cura para as suas enfermidades, mas de um jeito interessante, porque a Bíblia diz que um anjo, de certo tempo, agitava a água, e o primeiro que mergulhasse nas águas, que entrasse na água, recebia a sua cura. Então você pode imaginar um quadro dantesco, você pode imaginar gente das mais diversas enfermidades juntos no mesmo lugar. Você pode também imaginar que naquela época não existia essa condição de higiene tão grande que nós temos hoje. Estavam juntos ali pessoas de enfermidades variadas, enfermidades que poderiam transferir-se de uma pessoa para outra. Diferente da condição do paralítico, que a paralisia não se transmite dessa forma, mas bem pode imaginar você alguém com lepra. Bem pode imaginar você pessoas com câncer, que na época não era denominado câncer, não existia essa nomenclatura. Mas você pode imaginar pessoas com tuberculose, enfim, você pode imaginar várias enfermidades e todo aquele povo junto ali. A espera de milagre, a espera de um momento, de uma oportunidade para que o anjo agitasse a água e ele pudesse mergulhar naquelas águas e levantar sarado de sua enfermidade. Então,
você percebendo isso, você entende que, apesar do quadro ser dantesco, você consegue perceber que era um lugar de muita fragilidade, é um lugar de muito sofrimento, era um lugar de uma condição, como eu falei anteriormente, deplorável. A gente pode fazer um paralelo, infelizmente, nos nossos hospitais públicos, onde as pessoas se acotovelam nos corredores por falta de leito, nas mais diversas dificuldades ali, nas mais diversas enfermidades. Então, Jesus se aproxima daquele homem, porque a miséria humana estava ali, o retrato da miséria humana era posto ali pelas doenças que afligiam naquela época, e de algumas delas que nos afligem até hoje. Você pode entender que a espera naquele lugar era exatamente a espera da misericórdia divina. Era a espera de um anjo que viria. Agora, coloque-se no lugar do paralítico. Tente entender a dificuldade daquele homem naquele lugar. E tente compreender o porquê dele estar ali por 38 anos. É fácil você entender. Um paralítico deitado em uma maca improvisada, quando as águas eram agitadas, ele tinha uma probabilidade muito pequena de se lançar nas águas, apesar dele poder estar deitado ao lado do tanque. Você há de convir comigo que o enfermo cego ouvia o anjo agitar as águas e pulava no tanque primeiro que ele. Mesmo um surdo via as águas sendo agitadas e pulava no tanque primeiro que ele. Assim mesmo um leproso, mesmo alguém com a mão mirrada, alguém com uma tuberculose, alguém qualquer outro tipo de enfermidade tinha maior chance, melhor sorte de ter a sua cura sanada naquele lugar. Então perceba que daí a espera daquele homem, e no entender de tudo isso, você consegue perceber e você pode avaliar quantas amizades ele travou no decorrer dos 38 anos de espera. É fácil compreender isso quando você, como eu, vai visitar um hospital. E quando você visita alguém que está ali, aos 2, 3, 4 dias, ele já consegue conhecer todos os outros enfermos dos quartos vizinhos. Ele consegue entender as dificuldades de cada um. E consegue conversar com os parentes que vêm visitar quem está internado em um hospital. Então eu imagino que aquele paralítico conhecia muita gente, ele travou muitas amizades, 38 anos, dá tempo dele conhecer muitas pessoas que estão com ele ali, no meio da dificuldade. Estão na mesma fila de espera, na mesma condição. Agora, para a tristeza dele, você também há de concordar comigo que ele deve ter visto muita gente, desses amigos que ele conseguiu angariar por esses 38 anos, recebendo a cura, indo embora com alegria e ele ficando. E depois de receber a cura, imagino eu que ninguém ia querer voltar naquele lugar deplorável. A pessoa ia querer ingressar na sociedade, reafirmar-se como indivíduo, trabalhar, fazer a vida ou refazer, enfim. Mas imagine quantas pessoas ele conheceu, foi curado primeiro que ele e foram embora. Então, além da dificuldade da espera, estava no coração daquele homem as amizades que ele travou e que ele perdeu no decorrer dos anos. As amizades que ele conseguiu fazer naquele lugar. E você pode entender também que ele dependia de parentes, dependia de algumas pessoas que o levassem e o depositassem naquele lugar todo dia, que o colocassem naquela condição. Outra coisa que você pode ter em mente é que para lançar-se na água, ele poderia depender dos amigos que estavam ali. Ou depender de um parente que estava próximo para levá-lo até a água. Agora você vai concordar comigo que um amigo que estava ali, antes de levá-lo até a água, pulava ele mesmo primeiro. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma dificuldade. E todos nós achamos que a nossa dificuldade é maior do que a dificuldade do nosso irmão. Nós sempre achamos que o nosso problema é infinitamente mais doloroso do que o do nosso irmão.
E nós nunca pensamos em abrir mão de nós mesmos, das nossas procuras, para ajudar alguém. Tem até um ditado interessante que fala sobre isso, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu busco o meu, para depois eu tentar ajudar outra pessoa. Engraçado é que o Evangelho não é bem assim. Lembra de Jó? Você lembra que Jó, no meio de suas dores, no meio de sua enfermidade, no meio dos seus problemas e suas tristezas, porque a dor de Jó, imagino eu, era no corpo e fora dele, era na alma. Mesmo assim ele teve que esquecer de si e orar por pessoas que estavam corporalmente melhor do que ele, com mais saúde no corpo do que ele, mas moralmente estavam deploráveis e pior do que ele. Jó teve que esquecer da sua enfermidade e lançar-se em oração. Quantos de nós pensam que nós devemos esquecer tudo, colocar primeiro a nossa necessidade diante de Deus? O Evangelho nos chama a isso, a esquecer de nós mesmos e lembrarmos do outro. Essa é a proposta de Jó. Quando Deus disse, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então, como eram muitos enfermos ali no tanque de Betesda, é natural que, ao fato do anjo vir agitar as águas, apenas o primeiro que pulava se curaria, a espera demorasse. Agora, o caso desse homem era um caso especial. E talvez você aqui hoje, sentado nesse lugar, talvez você aqui hoje na sua casa, você possa entender que a sua demora é longa e talvez você esteja pensando em desistir, você está pensando em largar tudo isso. Porque a tua espera no seu modo de ver, de perceber, talvez seja demorada demais. Talvez você tenha até pensado que Deus tem esquecido de você, esquecido do seu problema e de sua necessidade. Mas eu quero te falar que Deus não te esqueceu. Ele sabe da sua necessidade, então você permaneça onde está. Permaneça firme no seu lugar, onde você está, aguardando a vontade do Senhor na sua vida. Porque a vontade dele é boa. A vontade dele é maravilhosamente agradável para cada um de nós. Então perceba que quem não pudesse caminhar, no caso do paralítico, precisava de alguém que o levasse. E aí as esperas, e aí as frustrações, e aí a tristeza, e aí essa tristeza profunda, e aí essa dificuldade de acreditar até em si. Porque tem hora que quando a prova é muito grande, nós passamos a descrer de nós mesmos, nós passamos a desacreditar de nós. Nós podemos até passar a achar que o outro é melhor do que nós. Depois de ver tanta gente sendo abençoada, menos você, você passa a desacreditar do seu chamado. Você passa a desacreditar se Deus te ama. Você pode começar a entender que você não nasceu para dar certo. Você pode começar a entender que você nasceu para viver desse jeito, enfermo, doente, chorando e lamentando pelos cantos. Mas perceba, eu quero que você entenda, não é isso que Deus tem proposto no coração dele para você. Deus não te chamou para você passar a vida inteira se lamentando à beira de um tanque. Deus não te chamou para você ficar com esse sentimento de perdedor. Deus não te chamou para você achar que é derrotado e que é hora de entregar os pontos. De maneira alguma. Então, ele não podia, na verdade, contar com ninguém. Aquele homem contava apenas consigo mesmo. E a ideia de contar consigo mesmo em oração, contar consigo mesmo para todas as coisas, como eu já falei, lembra de oração. Enquanto eu espero um milagre, eu preciso apontar a minha vida na direção da oração e da consagração, para que o Espírito de Deus venha suprir minha necessidade enquanto a bênção não chega. E por que você pode dizer? Para que você não desfaleça na sua espera, para que você não pense em desistir no meio da sua procura, para que você não comece a achar que a sua vida não faz sentido.
O Espírito de Deus precisa trabalhar em seu favor no seu coração, suprindo a tua necessidade em glória, como diz a palavra de Deus. Pois bem, passaram-se décadas daquele homem ali, 38 anos, são quase 40 anos de espera por um milagre. Imagine você que 38 anos é quase a minha idade. 38 anos é 10 anos a menos da minha idade. Não são 36 meses. Não são 3 anos e 8 meses. São 38 anos aguardando a misericórdia de Deus, aguardando uma cura. Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Você que costuma murmurar, você que costuma falar que Deus te esqueceu, que você não é visto por ninguém, faz pelo menos 15 que você está aí? 10? 5? Quantos anos faz que você está aguardando o teu milagre? Aprenda uma lição com esse homem, persevere naquilo que Deus tem para a sua vida. Continue acreditando que Ele não esqueceu de você. O tempo passou, os anos passaram, os meses se foram, décadas se foram, mas a Bíblia mostra que Ele perseverou, ele não desistiu da busca dele. Eu lembro aqui da Bíblia quando diz, permaneço firme aqui olhando para o alvo da soberana vocação. Então você também permaneça olhando para o alvo, olhando para o seu chamado. Olhando para o que Deus tem a fazer na sua vida, olhando para a promessa que Ele fez e que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Ele é Deus. Não é verdade? Não tem momento que nós achamos que Deus nos esqueceu? Não tem momento que parece que as nossas orações estão caindo no chão, não estão fazendo sentido? Não parece que tem horas que o nosso lamento, o nosso murmúrio, o nosso choro, a nossa dor não é vista por ninguém? Será que você nunca teve a sensação de estar sozinho no meio de tudo isso? Será que acontece só comigo? Será que você não percebe que às vezes dentro da sua casa, precisando de alguém que te ajude, que seja seu companheiro de oração, você não tem ninguém? Será que não parece que às vezes quando você precisa de um conselho, quando você precisa de alguém para te animar, você também não tem ninguém para fazer tal coisa? Ou é só esse paralítico que tem seus momentos de solidão? Quantas vezes eu imagino ele no meio daquela multidão de pessoas doentes, ele não se achou só no meio de todos eles. Assim como você também, no meio da sua família, no meio dessa multidão da igreja, no meio das pessoas que congregam com você, que trabalham com você, quantas vezes você se achou só? Quantas vezes você se achou diferente? Quantas vezes você chorou sozinho? Quantas vezes você calou por não ter resposta? Quantas vezes você escondeu a lágrima? Quantas vezes você escondeu o desgosto da vida? Quantas vezes você teve que reprimir o desespero? Quantas vezes a morte não bateu no seu coração? Quantas vezes você não achou que morrer seria melhor, livrar-se da vida seria melhor? Quantas vezes você que está me ouvindo pensou em suicídio? Quantas vezes será que esse pensamento macabro passou na vida daquele homem? Agora, pense comigo o seguinte, pense comigo que no passado desses 38 anos, se ele viu muita gente sendo curada, muitos dos seus amigos recebendo a cura e ele ficando, ele também deve ter visto muita gente desistir da cura. E por consequência, eu imagino,
que ele deve ter visto muito daquelas pessoas que ele travou amizade, que contaram a sua vida para ele, os seus sonhos para ele, morrerem ali, sem conseguirem absolutamente nada. Voltarem as costas para o tanque e para casa, e nunca mais ninguém ter notícia dessa ou daquela pessoa. E você? Quantas pessoas você já viu virando as costas para os seus sonhos? Quantas pessoas você já viu desistindo da vida? Quantas pessoas você já viu achando que não tem saída? Quanta notícia de pessoa que cometeu suicídio já chegou aos seus ouvidos? Eu quero que você entenda que o suicídio é o último de todas as coisas, é o máximo, é o que derradeiro acontece na vida da pessoa no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, no meio de achar que não tem saída para a sua vida. Mas presta atenção, Deus não te chamou para que você nadasse e morresse na praia. Ele ainda tem algo a fazer na sua vida. Mesmo que você já tenha visto muitos entregarem os pontos, não desista daquilo que você espera de Deus. Aguarde a sua oportunidade. Continue esperando a misericórdia de Deus. Veja o que diz João 5,6, a Bíblia diz: e Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Proposta interessante essa de Cristo. Ora, se ele sabia que ele estava deitado há muito tempo, certamente ele sabia no coração do homem, você há de pensar comigo, que ele queria ficar curado. Aquele homem não estava ali de bobeira, de brincadeira, passando o tempo à beira da piscina. Aquele homem tinha sonhos. Aquele homem se apegou às coisas que ele poderia realizar depois que ele se levantasse dali, depois que ele saísse daquele lugar. Perceba que aquele homem ainda tinha projetos. Aquele homem tinha metas na vida dele para atingir. Apesar dos anos que se passaram, ele tinha um lugar e objetivo para a sua vida. Eu nem imagino quais eram os projetos que ele tinha. Eu não sei que idade ele tinha, eu sei que há 38 anos ele estava ali. Eu não sei se ele tinha exatamente 38 anos. Mas eu sei que ele tinha sonhos e que ele queria se realizar, e ele se apegava na esperança de que Deus se lembrasse dele, e ele pudesse tomar nas mãos dele, nas mãos próprias dele, as rédeas da vida e andar por si. Aí Jesus pergunta: você quer ficar são? Você quer ser curado? Pode ser a pergunta de Cristo para mim e para você. Ele diz: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Perceba que mesmo assim, aí eu fico imaginando a cena daquele homem, a água é agitada, ele se arrasta, aleluia, ele se arrasta até a água, ele ainda tenta se arrastando até a água. Eu não sei qual dificuldade você teve de chegar aqui, se você veio se arrastando, mas eu quero te dizer que você é bendito do Senhor pelo seu gesto, porque o seu gesto, mesmo de arrastado, mesmo com dificuldade, está chamando a atenção do coração do Pai. E Ele está vendo que cada vez que o anjo agita as águas, você tenta, e você vem outra vez, e graças a Deus por isso, porque Ele está atento ao que se passa no teu coração. Perceba que aquela persistência de contar com a misericórdia divina foi o que chamou a atenção de Cristo. Eu quero te dizer que você está conseguindo chamar a atenção de Deus com a sua persistência. Mesmo que muitos amigos ficaram na beira do caminho, muitos amigos voltaram para casa, muitos amigos desistiram, mas você está aqui. A sua persistência está chamando a atenção de Cristo hoje. E hoje os olhos dele estão postos sobre a tua vida.
Porque Betesda, que era o tanque, era a casa de misericórdia. Mas ali estava Cristo, a misericórdia encarnada, em pessoa, conversando com ele. Assim como hoje, pela fé, também eu creio que Ele está conosco nesse lugar essa noite. Assim como eu creio que Ele está conosco, onde houver 2 ou 3 reunidos, assim como eu creio que Ele está presente, Ele garantiu que estaria conosco. Então perceba, você chamou a atenção dEle, Ele está aqui essa noite. Você saiu de casa arrastado, você saiu de casa a pulso. Mas havia no coração de Deus um bom encontro para você hoje. Cristo estava aqui te aguardando. Ele estava à tua espera, porque hoje é o dia da tua redenção. Hoje é o dia da tua mudança de vida. Hoje é o dia de você levantar sua cabeça. Agora, o modo como Jesus curou o homem é que é espantoso também. Jesus olha para o homem, imagina ele de pé na frente do homem. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pastor, não teve campanha de oração? Jesus fazia umas coisas que causavam espanto. Não teve compra do óleo? Não teve lenço? Não teve o suor ungido, a toalha? Não teve cair na unção? Não teve nada disso. Um encontro verdadeiro com Cristo é garantia de mudança de vida. O encontro verdadeiro com Cristo é garantia de ser impactado pela presença dEle. Aqui nesse lugar, ainda que não esteja se vendendo absolutamente nada, mas se você de fato se encontrar com Cristo aqui, como Ele aqui já está, se você abrir o seu coração, certamente você vai ser impactado pela presença dEle e algo transformador, porque a unção de Cristo, de cura, vai sair dEle, a virtude sairá dEle para a sua vida. Aí você vai dizer: puxa pastor, mas isso era na época de Jesus. Lembra que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram? A Bíblia dá a entender isso quando Cristo fala com Tomé. Você precisa crer que Ele está aqui, mesmo que você não veja, porque foi Ele mesmo quem prometeu. Então Jesus disse: levanta-te. E agora entenda que o ato de levantar-se era uma coisa dele, era uma coisa do homem, não era uma coisa divina. O ato de levantar-se era algo dele. Primeiro, antes de levantar-se do corpo, ele tinha que levantar-se na alma, porque a alma daquele homem estava acabada nesses 38 anos. Ele tinha que levantar-se na sua moral, enquanto homem, dependendo dos outros. Não é uma coisa pior do que depender dos outros. Ele tinha que levantar-se da humilhação que ele passava dia após dia naquele lugar. Dependendo de alguém que o levasse, que o trouxesse, que colocasse comida na boca, que trouxesse o seu prato. Dependendo da benevolência dos outros, da bondade dos outros. Talvez achando-se um pária na sociedade, um peso para a família. Porque você convive comigo que naquela época não tinha aposentadoria por invalidez, não. A condição desse homem era a condição de alguém que tinha que sair para mendigar todos os dias. E esperar pela boa vontade de alguém que lhe desse alguma coisa. Mas agora ele tinha que se levantar, e o levantar-se fala de renovar-se a esperança. O levantar-se fala de uma cura interior. Antes da cura no corpo, Jesus cura ele interiormente, cura ele na alma. Então eu posso garantir que nessa noite Cristo está curando a alma de algumas pessoas. Eu posso garantir que nesse lugar Jesus está trabalhando, curando feridas que o médico não vê. Eu posso garantir que Jesus nesse lugar está tratando você por dentro. E quando Ele trata por dentro, é para que você tenha uma tomada de fé, para que você tenha um crescimento da sua fé e a cura corporal venha a ser realizada verdadeiramente na sua vida. Perceba,
Primeiro ele trata por dentro. E depois, o tratar por dentro reverbera em cura corporal pela fé. Então levante. Saia da tua condição de mesmice. Saia da sua condição de achar que você é um pária, que você não merece nada. Saia dessa condição de achar que você não merece viver. Saia dessa condição de achar que você é um peso na sua família. Você é muito amado, você é muito amada, muito querido, muito querida por Deus para pensar essas coisas. Segunda coisa que ele diz, toma o teu leito. Se aquele homem fosse curado, no meu modo de pensar a situação, a primeira coisa que ele fazia era saltar de alegria, largar aquela maca naquele lugar, aquele leito ali mesmo e cuidar da vida. Mas Jesus disse, não, toma o teu leito. Ou seja, carregue com você a marca da vida que você teve. Jesus está dizendo, procure lembrar a condição de onde você estava, em que você viveu antes que me conheceu. Então essa marca carregando consigo, na verdade, é para ele ter a lembrança de onde ele era, quem ele era e o que ele vivia. Então ele tinha mais a que comemorar. Ele tinha mais era que viver o momento dele de alegria. Largava aquilo ali, deixava aquilo ali e fazia como os demais. Porque ele tinha projetos, ele tinha sonhos, ele tinha coisa ainda a fazer na vida dele. Assim como você ainda tem grandes projetos e grandes coisas a fazer. Mas Jesus disse, leve o leito como marca de quem você era. Como marca da mudança que Cristo operou na sua vida. Para que as pessoas, quando te veem passar, saindo daqui, percebam, será que é ele mesmo? Está diferente? E eles olham e lembram do teu leito e dizem, não, digam não, é ele mesmo. Alguma coisa aconteceu na vida dele, alguma coisa aconteceu e ele foi abençoado. Leva o teu leito. E a terceira coisa, anda. E andar por quê? Andar porque você ainda tem projetos a realizar na sua vida. Andar porque a tua caminhada ainda é longa. Andar porque não é tempo de você entregar os pontos. Andar porque é hora desse espírito de derrota sair da tua vida, esse espírito de morte sair de você. Andar porque é tempo desse espírito de mesmice sair de você. É tempo de você se renovar em louvor, se renovar em oração, se renovar diante de Deus em todas as áreas. Andar porque Deus tem promessas na sua vida e Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Ande. Muitas coisas ainda vão acontecer. A tua vida não se resume ao que aconteceu só até aqui. Não pense assim não. A tua vida vai além. Muitas coisas ainda estão por vir na sua vida. Então ande. Volte a exercer a sua caminhada. Volte a exercer a fé de estar diante de Deus em progresso e não parado. Progredindo cada dia um pouco mais. A insistência chama o coração de Deus. Eu lembro de Mateus 7,7, quando ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, ou achareis, batei e abri-se-vos-á. Então enxugue suas lágrimas, levante-se desse momento, pare de ficar murmurando pelos cantos, pare de ficar se lamentando, chorando suas picuinhas, chorando sua vida, contando os seus problemas para todas as pessoas. Aqui está aquele que pode mudar sua vida. E Ele marcou um encontro contigo essa noite porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer impactar a sua vida, como eu já falei. Você não precisa de anjo. Você tem a pessoa de Cristo trabalhando em seu favor nesse lugar. Então se levante. Levante, digo. Pegue esse leito
e vamos voltar a caminhar acompanhando a glória de Deus. Acredite, a porta vai abrir. Acredite, você vai achar. Acredite, você vai receber porque Ele vai te dar. Se você entendeu essa ministração, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar, eu quero fazer oração por você, se assim você aceitar. Levante, sai do seu lugar e venha receber oração, se assim você quiser e crer. Podemos orar? Que essa palavra fale melhor no coração de cada um. Deus os abençoe rica e poderosamente. Oremos.